Hoje nós recebemos no nosso estúdio a professora do curso de jornalismo da Unifor, Adriana Santiago. Graduada em Comunicação Social pela UFC, também tem mestrado e doutorado em Comunicação e Cultura Contemporânea pela UFBA. Ela veio para nos contar mais sobre o seu projeto Esticadores de Horizontes. Olá, Adriana, seja bem-vinda ao Mundo Unifor. É um prazer tê-la aqui conosco hoje. Olá, João Vitor. Obrigada pela oportunidade, de apresentar o trabalho. Eu acho que vai ser uma boa conversa. Adriana, eu gostaria de começar pedindo para que você explicasse um pouco o contexto do projeto e por que esse nome, Esticadores de Horizontes. Tá. Então, vou pegar aqui o meu livrinho, porque esse projeto é um projeto que eu tenho muito carinho por ele, porque esse começou com uma grande reportagem em multimídia, uma reportagem multimídia no site que tem o mesmo nome, esticadoresdehorizonte.com.br, e a gente queria falar sobre narrativas juvenis, falar sobre a juventude de Fortaleza, as oportunidades que nós poderíamos dar para essa juventude, porque é um tema pouco falado. A gente só fala de jovem quando ele rouba, quando ele morre, quando ele é assassinado ou assassina, enfim. Então a gente queria mostrar experiências positivas da sociedade de garotos que poderiam estar em situação de risco e que encontraram uma ONG, conseguiram ter essa resiliência, sobreviver a essa vida. E tem uma história bonita para contar, assim como contar a história dessas ONGs, que tanto fazem aí pela gente, pela sociedade e pela população mais carente. E a gente descobriu histórias lindíssimas. O livro, na verdade, é o resultado desse material do site, que está lá multimídia. E, enfim, a ideia era essa, mostrar para as pessoas a delicadeza e a força que tem os direitos humanos, a boa vontade. E como é possível a juventude hoje, sobreviver a esse mundo. A gente sabe que esse projeto foi uma parceria com a agência Adital, onde você trabalhou por um bom tempo. Eu gostaria de saber se essa ideia partiu de outras pessoas da agência, algum membro. Então, a agência Adital é a agência de informação Frei Tito de Alencar para a América Latina. Eu trabalhei lá desde 2003 em várias posições. Eu fui editora responsável durante um bom tempo e depois editora de projetos especiais, que vai de organizar uma comunicação para um evento a fazer livros de reportagens ou reportagens especiais nesse sentido. Então, a gente sempre está pensando, com essa condição de projetos especiais, eu sempre estava pensando na oportunidade de a gente fazer algum tipo de reportagens que abrangesse e ajudasse as pessoas, porque eu acho que é o papel social do jornalismo, é a gente usar esse jornalismo para fazer o bem, para fazer uma diferença na sociedade. Então, a gente já tinha feito um outro livro, que é sobre o Haiti. Quando todo mundo falava sobre o Haiti, falava mal e falava dos voodoos e do terremoto e tal, a gente resolveu fazer um livro mostrando o Haiti possível, tanto que o nome é Haiti Possi. Com essa ideia, no caso desse primeiro livro, a gente pensou, poxa, vamos falar de outro grupo que também tem isso, que também tem essa forma de ver, as pessoas vêm de um enquadramento muito ruim a juventude. E aí a gente pensou, vamos fazer um projeto que a gente joga essa juventude para cima, que mostre o que é que a gente pode fazer. E aí surgiu um edital do SESI, Conselho Nacional da Indústria, que SESI-Senai, e esse projeto ele foi patrocinado, o projeto do vídeo, o projeto do website. Sim, do website, que foi durante o ano de 2016 inteiro. Então a gente começou em janeiro e terminou em outubro, de 2016. E aí a gente pensou, como é que a gente vai pegar esse material e vai deixar só online? O material está muito bonito, inclusive ganhou um prêmio de jornalismo bem respeitado aqui em Fortaleza. Uhum. Mas essa série, por exemplo, a gente não achou que, depois que terminou, a gente queria mais, a gente queria uma forma de perpetuar isso e não ficar dependendo só das redes, e das nuvens telemáticas, e aí a gente colocou isso fisicamente. Então, esse livro aqui é o resultado desse trabalho. Já a versão impressa é uma iniciativa da Adital, não é mais do patrocínio, quer dizer, lógico que todo o material, todas as matérias feitas, as fotografias compradas foi com dinheiro patrocinado do SESI e da Adital também,
mas a edição do livro foi só dele. E aí a gente pensou, eu pensei, né? Então vamos propor uma primeira coisa, que era vamos falar sobre só o projeto que o SESI tem, né? Aquela coisa de fazer projeto e tal. E aí a gente descobriu que o SESI tem uma assessoria de comunicação e que não faria esse projeto só para a gente. Eu disse, oba, então eu vou mudar e vou colocar a cidade inteira. E aí a gente colocou 11 iniciativas, incluindo o projeto do SESI, e onde ele fala de 11 assuntos diferentes da sociedade, que a gente chama de eixos. E esses 11 assuntos, ele trata sempre, cada assunto ele traz um personagem diferente, uma ONG diferente. O personagem a gente chama de esticadores de horizontes, né? Por quê? Essa era a pergunta. Porque é o seguinte, existe um poema de Manuel de Barros. É um poema lindo, não sei se vou ter tempo de ler aqui, mas eu gostaria que vocês lessem esse, fala sobre o Bernardo, né? O Bernardo é quase árvore, é o nome do poema. E ele diz que o Bernardo, ele esticava horizontes com um abridor de amanhecer, um prego de farfalho, um encolhedor de rios e um esticador de horizontes. Ele fala sobre a possibilidade do homem vencer a incompletude. Foi a mesma situação que a gente pensou. Os nossos meninos vivem a incompletude de não ter educação, a incompletude de uma família, a incompletude de uma saúde, de oportunidades. E aí a gente achou que esse nome era bem interessante, Esticadores de Horizontes. A Ethel de Paula e o Benedito Teixeira foram os repórteres dessas reportagens, né, que eram divididas em 2 eixos, que é os esticadores, esses meninos e essas ONGs, e os escutadores, que eram profissionais e Estado. Enfim, foi assim que nasceu. Mas não nasceu fácil, foram dias de sofrimento. Como você mesmo disse, o projeto foi criado para dar visibilidade a ONGs de Fortaleza que atuam em áreas distintas. Como foi o critério que vocês utilizaram para escolher essas ONGs? Pronto, o critério foi também bastante sofrido. Porque quando a gente vai fazer uma reportagem, a gente fica, para onde a gente começa, qual o melhor ângulo, o que fazer e tal. A gente ensina a fazer isso na universidade, mas quando a gente está fazendo, é bem mais difícil. Então, a primeira coisa que a gente fez foi procurar o Estatuto da Juventude, que foi feito em 2013, e ninguém fala, né? Só fala do Estatuto da Criança. E aí a gente descobriu que os jovens, eles são de 14 a 27 anos. Eu nunca imaginei que a juventude ia até os 27 anos, mas vai, né, segundo o Estatuto. Então, dentro do Estatuto, vinham alguns parâmetros que eles trabalhavam, e aí nós escolhemos, que aí nós chamamos de eixo, que eles falavam de cultura, justiça juvenil, esporte, território, a cidade onde ocupa, educação, trabalho, estou aqui com uma pesquinha, né? Diversidades, direitos humanos, violência, espiritualidade, dependência. E, no fim, a gente fez uma entrevista bem legal com o presidente do Conselho Nacional de Juventude. Por quê? Porque o Estatuto ninguém vê, né? Ninguém fala, ninguém diz. Enquanto isso, nossos jovens estão à míngua, né? Sem emprego, né? Sem oportunidades. E dentre essas histórias que vocês encontraram, qual foi a que mais lhe chamou a atenção? Nossa, eu tenho umas que eu estou apaixonada, assim. Eu gostei de todas, mas eu vou falar só um pouquinho sobre algumas. Tem a cultura, né? O eixo cultura, tem a Catiana Pena. A Catiana Pena é uma garota, hoje ela já tem seus 33, 34 anos. E a Catiana, ela foi uma menina que ela andava pelas ruas do Bom Jardim quando a Edisca, né, a Dora Andrade da Edisca, foi ao Bom Jardim chamar algumas crianças para ensinar a dançar. E aí começou a levar, tinha uns ônibus no começo, depois tinha vale transporte, depois não tinha mais nada. E ela era uma menina que andava, corria, dançava e vendia doces, né? Diz que fazia piruetas com os doces na mão. Esse texto lindíssimo da Ethel, ela diz uma coisinha assim, é que o corpo miúdo já usava outras coreografias, né? Porque ela era pequena, com 8 anos, e com isso na mão e tal. E a história da Catiana é muito linda, porque ela tenta reproduzir no Bom Jardim os 17 anos de formação que ela teve como dançarina da Edisca, né? Ela foi dançarina, foi professora na Edisca, e aí depois ela foi ser professora dos meninos lá no Bom Jardim. Então ela repassa a esperança dela para os outros, né?
tem a Tatiana, a gente tem um bom... Tem outro também que, enfim, são como filhos, sabe, pra gente. São todos, né, especiais? São todos especiais, tem lindos. Mas tem outro também aqui que eu acho super interessante, que é o menino do Pirambu. Também tem tanta coisa legal. Esse menino do Pirambu, ele é muito legal. A história dele, vou mostrar. Tá aqui. O nome dele é Joviniano Júnior. A gente botou com o nome A Lógica Revolucionária do Pirambu Digital. Tá. E o Joviniano, ele é um menino que ele estava lá no Pirambu, aí o FCE, o Instituto Federal de Educação, IFCE, através do professor Mauro, resolveu fazer um curso de computação no Pirambu. E abriu para todo mundo na cidade. Lógico que quem se inscreveu foi o pessoal do Pirambu. E aí, esses meninos do Pirambu tomaram conta, aprenderam a ser desenvolvedores e criaram uma cooperativa para atender fora da cidade, né? Escolas e repartições. Então, eles criaram um verdadeiro escritório. Depois, eles criaram uma escola para os meninos. E aí, eles começaram a reciclar computadores no Pirambu. Hoje em dia, o Pirambu Digital é uma ONG gigantesca. E o Joviniano, além de ajudar no Pirambu Digital, que agora ele já saiu, não está mais à frente, ele é um empreendedor da área de computação. E mora no Pirambu. Ele continua morando no Pirambu, ele continua tendo a sua moto, o carro dele, a mãe dele também. Foi muito legal. São histórias de vida impressionantes. E das pessoas que fazem também, né? Que ajudaram, as pessoas que ajudaram a mudar uma história dessa. A gente sabe que foram contadas muitas histórias e que o processo de pesquisa deve ter sido bem extenso. O que eu quero que você conte pra gente é quanto tempo levou até atingir o resultado final. Quando a ideia surgiu e eu fiz o projeto, foi mais ou menos em setembro de 2016. Então, a gente não sabia se teria ou não o dinheiro aprovado. Quando ele foi aprovado, o dinheiro chegou para mim em janeiro de 2017, né? Então, a gente teve mais ou menos 2 meses para fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa para saber o enquadramento, como é que a gente ia abordar esse assunto. Porque a gente tinha uma ideia, vamos mostrar como os jovens, mas quais seriam os jovens escolhidos? Quem seriam esses personagens? Quais as ONGs que seriam escolhidas, né? Então, esse processo foi de conversar. A gente saiu procurando, fizemos um levantamento de todas as ONGs que estavam aqui em Fortaleza, pelo menos há uns 10 anos. Por quê? Se ela pegou um menino com 10, 12 anos, esse menino já tem 22 e tal. E a gente queria adulto, né? Jovem, mas depois de 18 anos. E aí a gente começou a buscar dentro dos eixos do Estatuto da Juventude, desculpa, dentro dos eixos do Estatuto da Juventude. Então, a gente saiu indo perguntar às ONGs, oi, a gente acha que o seu trabalho é bom e tal, você tem um jovem nessas condições e tal, e sempre aparecia. Algumas vezes o jovem veio antes da ONG, a gente conhecia o jovem por um outro trabalho que ele tinha feito, sabia que ele tinha passado por uma ONG, e aí a gente fez o caminho inverso. Mas nós passamos 2 meses de muita pesquisa mesmo, muita entrevista, para poder começar a esboçar o projeto e tal. Mas então, a primeira matéria saiu em março, 3 meses depois, né? Março de 2017. 2017. Aí ela foi publicada de março de 2017 até outubro. Então, mas elas são muitas matérias. O que tem no livro é uma compilação. Né? Vamos dizer que cada edição nós tínhamos 6 matérias, a reportagem continha 6 matérias, então a cada eixo são 12 matérias. Então é bem grande. Se a gente fosse colocar tudo aqui, acho que dava um dicionário. Né? E você falou no começo sobre a questão de dinheiro. Como foi viabilizar esse projeto financeiramente? Pois, uma das coisas mais difíceis no jornalismo é ser independente. E ser independente no jornalismo passa pelo financiamento. Né? Se eu sou financiada pelo governo, é complicado eu falar mal do governo. Sim. Se eu sou financiada por uma entidade, fica tudo mais difícil. Porém, existem editais públicos, editais que podem ser
até mesmo governamentais e tal, mas esses editais eles não são dinheiro dado, é um dinheiro disputado com outras pessoas. Então a gente pensou, tinha um edital, a gente sabia que existia uma fonte de financiamento que dava para encaixar esse projeto, nós submetemos e fomos aprovados, né? Então, a mesma chance que nós tínhamos de ganhar era de perder, né? Então, isso nos deu a possibilidade de a gente fazer um trabalho de investigação sem, vamos dizer assim, sem estar com o rabo preso, né? A gente pôde fazer isso bem direitinho. E em 2007, o Esticadores de Horizontes ganhou o Prêmio Gandhi de Comunicação. Eu queria saber qual foi a sensação de recebê-lo. Foi um sentimento de dever cumprido? 2017. Foi ano passado. Foi assim, porque todos os prêmios de jornalismo, eles são uma distinção para a gente em relação aos outros, né? Então, quando você ganha um prêmio de jornalismo, significa que os seus colegas jornalistas que julgaram aquele prêmio disseram para você, poxa, o seu trabalho está bom. Às vezes você faz uma matéria e ela é vista por muitas pessoas e tal. Também é bom, é uma distinção. Mas quando os colegas dão esse prêmio, né, os jornalistas receberam também, além do certificado, receberam uma quantia em dinheiro, né, que era para a equipe toda, mas acabou ficando com os jornalistas. Então, já é quase de praxe isso aí. Então, é um incentivo que você tem e uma distinção diante do campo jornalístico, né? Então, isso é importante para nós. Do Gandhi eu quis a estátua, né? Eu disse, não quero, não faço questão de nenhuma distinção e tal, mas a estatueta eu quero, até porque eu sou professora, né? Porque é preciso eu mostrar para vocês, alunos, que fiz para que vocês dissessem, olha, ela disse que aqui é para a gente fazer, mas ela mesma não fez. Então, eu acho que o professor ele tem que, antes de tudo, cumprir as tarefas que ele dá para vocês, né? Então, eu só posso cobrar de vocês se eu achar que eu posso fazer também. Então, para mim foi importante, mas para mostrar a vocês que eu sou jornalista, né, do que propriamente para mim, enquanto firmar na profissão, eu acho isso. E para finalizar, o que podemos esperar de Adriana Santiago daqui para frente? Você já tem algum projeto em mente? Tenho, sempre tenho. Tenho muitos projetos. Aqui na universidade eu dou aula de jornalismo investigativo e eu adoro. Então, assim, provavelmente a gente vai sair com uns projetos bem legais, assim, dentro do jornalismo aqui na universidade. Então, vamos aguardar. A gente vai criar um site chamado Periscópio, que é o jornalismo além da superfície, que é uma coisa interessante, porque para mim é um projeto profissional também, as coisas que eu faço aqui com vocês. E tem um projeto pessoal meu, que é exatamente resultado desse material aqui do Esticadores de Horizontes. A Unicef, né, viu esse material, curtiu muito e já propôs uma parceria para a gente fazer algumas outras coisas. Eu estou esperando aí passar o carnaval, eu defender a minha tese, que está bem pertinho, e aí vou montar um projeto e apresentar a Unicef. Espero que dê tudo certo. Dizer que foi um prazer receber você aqui hoje e agradecer por ter tirado um pouco do seu tempo para vir aqui. Eu é que agradeço.